Hermanos, muy buenos días. Muito calor, pero glória a Deus, não, hoje um dia mais fresquito que o Senhor nos ha regalado. E bueno, eu quero começar a predicação com esse vídeo aí, não? Domingo 7 de dezembro do ano 2025. Quero começar a predicação com esse vídeo. Antônio. Catarina. Isso aí. É esse ninho que produz o que em nós outros, não? Ternura, não? Essa sencillez desse ninho e à la vez é emocionante, não? Esse ninho. E de isso quero falar hoje. O título da predicação é Sentidos Embotados. Sentidos embotados, perdão, não embotados. Porque os sentidos estão embotados. Isso passou com os discípulos. Embotado é quando está, vamos dizer, meio tapado, meio não pode ver, não perde a cognição para entender o que está bem em nossa cara, não? Embotado tem que ver também com... Eu pus aqui a definição? Afinal, não pus a definição cá, minha avó. Tanto escrevi, não pus a definição de embotado. Até uma terminologia também... Quando se juntam todos para o mesmo propósito, e só não consegue ver esse propósito. Não é como se, no momento do estádio de futebol, uma final, vou estar enchendo para a tua equipe, vou estar pensando em que aí? Só é nisso, não? Não é como pensar em outra coisa, não é como pensar em enfermidade, não é como pensar em... A não ser que a enfermidade é a enfermidade de alguém que está ligado a que amava o futebol, não? E então você vai estar pensando, está focado nisso. Embotado é um pouco de isso. Pero ao mesmo tempo que vós foca em algo que, vamos dizer, não está tão bem, é sobre isso que vou falar, não? E por que esse ninho? Vou explicar por que esse ninho. Ao mesmo tempo que vós foca em algo que não está tão bem, vós termina perdendo o que está bem, o que é o correto. E, bueno, é justo nesse ponto que eu queria chegar, a qual vou predicar hoje. Em Mateus capítulo 18, não vou predicar sobre esse texto, só vou citá-lo, porque baseado nesse vídeo que eu vi desse ninho, e nós outros podemos ver aí esse ninho correndo de felicidade, não? Ele está se formando de que aí? De jardim, será? Ou de la primária, do primeiro ano de la primária? Antes se formava o primeiro ano de la primária, sim ou não? A classe alfabética, quando você te alfabetizava, sim ou não? Não? Acá em Argentina não, em Brasil sim. Por isso que o vídeo é brasileiro. E o PIB se chama Antônio. Se deram conta? Eu nem me havia me dado conta. Recém, quando agarrei o vídeo e vi uma vez e outra, eu disse, o PIB se chama Antônio. Porque eu havia visto o vídeo sem áudio, não? Nesse que está passando vídeos assim rápido, eu havia visto sem áudio. Pero dá para examinar todo o esplendor de lo que ela... Esse momento de satisfatório dele, não? Esse momento de prazer que ele sente... Simplesmente porque está recebendo um título que para nós outros e para ele mesmo, de que vai valer esse título, não? É um título muito básico, não? É o primeiro título que ele recebeu na vida, vamos dizer. Não é uma universidade, não se formou em Harvard, não estudou já em Massachusetts, ou estudou já em, como é que é essa que é muito importante também, já
Oxford. Essa é justo, de Inglaterra, iba a dizer. Ou então 6, de Salamanca, que também é outra importante, é já de Espanha, não? Não é que se formou em uma universidade, um título acadêmico, um pós-grado, um pós-doutorado. Ele estava celebrando isso coisa mais simples. Porque ele é simples. E Jesus nos mandou ser como ninhos no capítulo 18 de Mateus. Há um que não vou predicar sobre esse diretamente. Pero Jesus ensina a seus discípulos a ser, todo el momento, simples. E às vezes nós outros buscamos tanto lá não sencillez de vida. Não? É assim ou não é assim? Às vezes buscamos coisas tão rebuscadas. Se vocês pararem para pensar e analisar, a grande maioria, promédio das pessoas, todos gostam de música cá, não? Todas as pessoas, quase todos os seres humanos gostam de música, não? Tem que ser um ser humano muito diferente para não gostar de música. Diferente não, vamos pôr nome, tá louco, não? Quem não gosta de música simplesmente tá louco, inclusive a ciência já descoberto, não? Todos os seres humanos gostam de música. E as músicas que nós outros mais gostamos, se eu paro aqui para ser uma lista de músicas que os irmãos mais gostam, e música, estou falando música, não estou falando da música cristiana, cá da igreja, não? Se eu pergunto, me citem qualquer música. E quando nós outros vamos escutar essa música tem 3 acordes, 4, às vezes que só 5 acordes diferentes, e uma melodia que viaja entre 5 notas. Não, uma escala tem 8 notas, não, 7 notas, e a oitava é igual à primeira, não? Solamente que está a uma frequência mais alta, está o dobro de frequência dessa primeira nota. Ele está lá a oitava. Pero, se nós outros nos darmos conta, as músicas que mais nos gustam viajam entre, não tem tantos saltos de notas. A melodia viaja entre 3 notas, 5 notas, não? As músicas mais pegadiças, não? Por isso que hoje em dia, como se há sem música, com 2 notas, viaja em semitonos as músicas hoje, muito cerquita, aí que está uma nota de la outra, e entre 2, 3 acordes, e nada mais, e aí essa é toda a música. Por que digo isso? E queda bonito também, não? Depois uma música mais rebuscada, com mais arreglo, com mais notas, com mais... Também é bonita, pero é para um outro tipo de pessoa. É um outro tipo de pessoa que gosta desse tipo de música, que tem mais arreglo, mais coisas, mais dificuldades, não? Por que digo isso? Porque o básico é o mais sencillo da vida. Que, na verdade, ninguém acá pode viver sem o básico da vida. Qual o básico da vida? Comer, beber, dormir, não? Ir ao banho, porque se vai ter que dar um dia sem ir ao banho, sem a cepis não podemos quedar nem um par de horas, 2 horas no máximo podemos quedar sem a cepis, não? Que seria o correto. E sem a caca, eu pongo o nome nas coisas, não está lá, pastor, né? E se quedamos um dia sem a caca, aquela coisa já queda muito mal, não? O correto era ser 3 vezes ao dia. Entre 2 a 3 vezes. E o mais sencillo da vida nós outros não desfrutamos. Por isso que Jesus aí na Santa Cena diz: a ser isso todas as vezes que serão unidas em memória de mim. Ele diz, quando for tomar dessa copa e tomar essa cena, que na verdade ele está dizendo, mira, essa comunhão, esse momento de comer, de estar em família, de estar tranquilo, de sentar, porque nós outros não comemos parado. Comem parado? Não. Comem sentado. Sim ou não? Em Brasil, há muitos lugares de comida rápida assim que comemos parado, pero seria o que? Uma hamburguesa, não? Como acá também há, não? Uma hamburguesa, uma papa frita, comemos até parado, picamos algo aí, não pancho. Eu já he comido parado milhares de vezes em minha vida, porque sempre trabalhei, estudei, sempre saí de casa e volvia à noite, 10h30, 11,
que volví a casa e saí às 6:30 da manhã, sempre, 6:30, foi o horário que sempre saí de casa, já em Brasília. E acá também, muitas delas vezes, muitos de minha jornada também foi bem larga cá. E comi parado muitas vezes em minha vida, não? Pero o normal não é comer parado, é sentar-se, estar tranquilo. Por que digo isso? Porque nossos sentidos, por la loucura do dia a dia, nos quedam embotados. Nós outros começamos a não ver a Jesus em nos quehaceres, em la loucura de nosso dia a dia, na loucura de nossa casa, de nosso trabalho, de nossa rotina, não? Eu quero falar de nossa rotina. Nós outros não conseguimos ver a Jesus. Jesus parece que é algo que eu tenho que encontrar-me com ele em la igreja. E por suposto que a igreja é esse lugar, tinha que ser esse lugar de amparo, de tranquilidade, de paz, de amor, não? De estar tranquilo. Não pode vir na igreja e sair pior, não? E ser um ambiente pior. A verdade é que venir na igreja é um ambiente melhor. Pero temos reuniões presenciais sábado e domingo, não mais. É muito pouco tempo, não? E na semana nós outros vivimos 24 horas. Nada para de viver um par de horas. Está bem, dormimos. Nesse momento de dormir, é como se estivéssemos meio em stand-by aí, não? Meio congelados, vamos dizer assim, meio que não nos passa nada. Pero a um sonho nos passa algo, não? Porque no sonho temos sonhos, não? E aí parece que nosso cérebro voa, quando seria o momento realmente de descansar. Jesus ele nos ensina em Mateus 18 que devemos ser como ninhos. Ele traz um ninho, pôs no meio deles, diz: vocês têm que ser como esse ninho. Pero o que o texto que quero predicar, e aí sim pido que os irmãos abram suas Bíblias, é em Lucas capítulo número 22. Porque eu empecei mostrando como devemos ser, como esse ninho. Não sencillos, com humildade, com confiança. Quanto tempo alguém não sai saltando assim, dessa maneira? No outro dia eu tentei saltar assim, que minha irmã foi saltando assim, e eu também saltei assim. Viste como ele saltou, como ele caminhou saltando? Hacíamos isso quando era ninho, não? Querem ver o vídeo novamente? Igual eu vou subir na internet, vocês podem ver o vídeo 20 vezes. Ele foi saltando com a patita assim, não? Saltando de um lado para o outro, assim. Esse salto caminhando e saltando. Assim isso, Luz Grande também. Sim, às vezes é assim, por suposto. E é justamente o que estou dizendo, que está bem a ser isso. Pero não salimos fazendo isso generalmente em la calle. Sim ou não? Às vezes hacemos em um ambiente muito infantil, ou quando está os ninhos presentes, ou quando estamos em um parque, não? Pero naturalmente não hacemos isso. Por quê? Porque produz o quê? Vergonha, justamente, essa é a palavra. Nos produz vergonha, seríamos tateados até como certos idiotas, não? Bobos, estúpidos, que esse chavão que está saltando igual uma mariposa aí, não? Pero, dentro desse vídeo, eu poderia mostrar muitos outros vídeos, que às vezes a gente pinta uma rachuela em um mercado, em la calle, não? E aí todos começam a se acordar de quando eram ninhos, começam a não ignorar a rachuela, não caminhar e passar a ignorá-la, sino realmente passar. E uma vez nós outros aqui na igreja, hicimos uma rachuela aí afora, foi algo que hicimos para os ninhos, hace muito, e quando eu terminou, eu cerrei a porta e eu veia pela câmera, a gente passava aí, e se deteniam, não? Se deteniam a saltar. Porque é assim, quando nadie não está nos vendo, que nós outros tenhamos uma certa liberdade em nossos jeitos. Pero quando a gente está nos vendo, nós outros queremos nos adaptar. Não estou dizendo por aí que nós outros perdamos o senso del juízo, não? De bom andamento. Não estou dizendo por aí que devemos nos comportar como ninhos imprudentemente. Não é isso. Eu estou falando da parte buena do ninho, a característica buena do ninho. Porque o ninho serve para caracterizar algo bueno na Bíblia, que foi o que Jesus puso,
E também algo malo. Pablo diz, não seja como ninhos, não, como ninhos flotantes de gênero para qualquer lado. Não, o ninho que arrugar. O próprio Jesus também, ele manda ser como ninho e depois ele diz, mira, ustedes estão como los ninhos, porque eu disse para ustedes, para arrugar, de chorar, ustedes não quiseram chorar, eles rugavam de chorar, não? Rugavam mirar o rogo deles, não? Mirar a ideia de los hebreus, não? Na cabeça de judio, como era, tão trágico, não? Que eles rugavam chorando, rugavam um cortejo fúnebre, rugavam de cortejo fúnebre. É isso, esse era o tema do ruego. Quando Jesus habla a los fariseus, ustedes ao final não quiseram nem lutar, não? Quando nem chorar, e nem quando tocou a flauta, ustedes quiseram bailar, porque era o ruego de los niños também. Um tocava a flauta, assim, percussões, com seu próprio corpo, ou com quizá algum instrumento, e, na verdade, não tinha nem instrumento tanto assim, não? Eles tinham percussões com palos, com tudo mais, e com seu corpo, e a flauta, que eles improvisavam, flautam, já hicieron flauta é difícil, pero eu já hice quando era chiquito. A flauta se pode ser de ramo de la abóbora, abóbora não, perdão, acá se chama, ai caramba, calabaça, la calabaça, vê que la calabaça, na verdade não la calabaça, porque la calabaça é mais fina, su ramo, pero la outra, sim, canha não, de la calabaça, essa ramita de la calabaça, pero de la outra, como é que é o nome de la outra? O sapacho anco, não, de la calabaça, é verdade, não de sapacho, o sapacho é mais finito, a calabaça é mais grossa, e a oca dentro, quando vós lá corta, aí é oco, e com piquito, se vós apertar bem, pode ser, na verdade seria uma flauta mais parecida com, a embocadura seria muito parecida com a del oboé, porque o oboé aperta, não? As duas partes do orifício, e a flauta não, sopla sobre, a flauta sopla sobre um hilo que se produz em corte de madeira, não? Como a flauta quena, você pode cortar aí e ser como a flauta quena, e já viram uma flauta quena, não? É um pedaço de tubo cortado e aí tem um filo, assim um navê se cria um filo aí, quando você sopla, põe nos seus lábios, cera o tubo e sopla e o filo corta o aire, produzindo assim o sonido. E assim, e os ticos rugavam dessa maneira aí, Jesus disse, ao final, os religiosos, que todos nós outros, quando vamos crescendo, nos tornamos muito religiosos, por isso o embotado, o embotado é como se foram os ganados, geno para um lugar, uma manada não? Todo gênero de animais geno para o mesmo lugar, pastoreados, pero acá num sentido malo da palavra, não? Malo da ilustração, porque estarmos como ovelhas pastoreados, está muito bem, não? Estamos pastoreados por Jesus, está muito bem, pero acá eu estou usando a metáfora como um sentido malo, não? Pastoreado por qualquer um que venga e saque proveito de toda essa situação. E em Lucas 22, os discípulos estavam assim, capítulo 22, versículo de número 24, diz assim, houve também entre eles, Lucas capítulo 22, depois de socar, Jesus é preso e morto, ou seja, e socar não foi o primeiro dia que Jesus estava já caminhando. Se acordam como Jesus chamou os discípulos? Jesus foi caminhando, ele passou cerca do mar, viu os tipos aí na embarcação, veni, siga-me. E eles o seguiram. Depois passou mais à frente, viu outro, veni, siga-me. Aí depois os da embarcação, os discípulos disseram, mira, outro, parece que encontramos um que é maestro realmente, que é um rabi, que é um... que está diferenciado esse tipo. Aí foram e chamaram ele também,
e Jesus los chamou. Terminou los chamando, não? Assim foi a história dos discípulos. Depois Jesus passou e o outro estava na banca de los tribunos e foi... Teve um encontro com cada discípulo, foi chamando eles assim. Jesus foi passando e chamando. Pero, esse texto não está tratando dele começo. Eles já estavam 3 anos falando com Jesus, charlando com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, absorvendo a Jesus, comendo o pão e tomando a copa. Eles já estavam compartilhando, viram milagres, Jesus impartiu poder a eles echaram fora demônios, fizeram milagres, porque assim o texto relata, não, que quando eles os envolveram, eles vieram surpreendidos por tudo o que eles haviam feito. E agora o sentido deles estavam, parece que se desconheceram, não? Como dizem por aí. Se desconheceram os discípulos e se olvidaram de quem era Jesus, metas e objetivos que Jesus pôs a eles, princípios de valores. E às vezes na nossa caminhada cristiana também nos olvidamos. Mira, houve entre eles uma disputa. Ou seja, só até aí eu já podia terminar a predicação. Houve entre eles uma disputa. A vós te parece que poderia haver entre eles uma disputa? Se pode haver entre os filhos de Deus uma disputa? Se pode haver entre os cristianos evangélicos, lavados e remidos em la sangue de Cordeiro, os bautizados, os que querem se bautizar, os que amam, os que aceitaram Jesus, os que levantaram a mão e disseram, eu aceito esse Jesus. Pode haver uma disputa? Pode haver uma disputa se é um equipe de futebol, se é uma charla, uma pavada, algo para reír, um juego, nos ponemos acá para jogar um juego de mesa, não? Aí sim a disputa, deve haver disputa aí, não? Para divertir-se, para alegrar-se. Pero a disputa cá não foi esse o caso, não foi esta a disputa. Por isso eu estou acá enfatizando que houve entre eles uma disputa. E mira, tão patético, banal, efímero, ridículo, estúpido, idiota, horrível que era a disputa. Era para saber quem seria o maior. Pero se ustedes lerem a Bíblia antes, acá estamos Lucas capítulo 22, pero se ustedes lerem o começo, Jesus já havia agarrado um ninho, posto entre... Já não era a primeira vez que eles faziam essa pergunta. Primeiro eles queriam saber quem era o maior, não? Mateus 18, falando do ninho, eles queriam saber quem era o maior. E agora eles queriam saber quem era o maior entre eles. Porque no reino eles já sabiam que era o maior, porque Jesus já havia ensinado a eles que o maior era o ninho, que se não se convertera, se tornara como um ninho. Agora eles pensaram, bueno, Pedro é ninho, Tiago é ninho, Jacobo é ninho, Judas é ninho, todos acá são ninhos, todos somos discípulos. Pero alguém tem que ser o maior, não é possível que não seja, porque já estava acostumado com isso. Nós outros estamos acostumados com isso, com alguém ter que ser o maior, algo ter que mandar sobre o outro que tem que obedecer. Por suposto que quando temos ninhos, os ninhos têm que obedecer seus padres, não? Pero depois que me ia entrar numa idade de pensar, a hora eu já estou sendo a pensar, eu digo, a ver, que te parece, está certo? Então você para que me perguntaste? Então você para que dijiste, ou então você para que hiciste? Se vós já sabia que não estava bem. Já sabe o que está certo. Pero por que então você já tomou essa decisão? Porque quis. Já tomou a decisão porque quis. Tu e eu tomamos a decisão porque queremos. E eles vão e dizem, entre eles, quem seria o maior? Pero eles lhes dijo, é o texto que vocês já conhecem, pero eu tenho que ler para poder quedar registrado, porque a gente do YouTube não conhece. Vocês acá estão cansados de conhecer esse texto. Pero vou ler novamente. Pero ele lhes dijo, Jesus, não?
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, e los que sobre ellas têm autoridade são chamados benhechores. Mas pero que não, é isso que quer dizer, não assim vós outros, sino ser el maior entre vós outros, como el mais jovem, e el que dirige, como el que serve. Por isso que uma das minhas metas objetivas aqui nessa igreja é não criar líder disso, líder daquilo, líder do outro, líder e diácono, e presbítero, e anciano, e o rié. Eu nem sabia que era o rié. Não? É tanta nomenclatura que há. Bispo, obispo, pastor. Pastor hoje já não é mais nada, é como um rié, não? Nas igrejas, porque são apóstolos, bispos, arcebispos. Daqui a pouco vão criar um papa também evangélico, não? Não criam porque eles, como gostam de bater na papa e criticar a igreja católica, aí nadie se auto-intitulou papa. Pero as denominações têm seus papas. Não? Como que o presidente da Assembleia de Deus joga crítica porque eu não pertenço, pero me gusta que hago crítica porque critico, não tenho boca. Pero acá uma crítica que não se ofenda, meus amigos assembleanos, não? Pero o presidente da Assembleia de Deus, todos os anos eligem ele. Como que pode isso, não? Não há, dentre os milhares de pastores que há na Assembleia de Deus, não há nenhum outro pastor que possa. Não parece que se criou aí uma máfia, um clã, não? Porque o tipo está há 40 anos, eu creio, 46 anos, ou 26, não quero falar, pero mais de 10 anos ele está. Só aí já diz muito, não, da denominação. Los bautistas, não sei, eles cambiam, costumam cambiar todos os anos, às vezes elige lo mesmo, não? Pero não, ao menos em Brasil não se queda por muito tempo. Eu creio que inclusive só pode quedar um mandato a cada tanto, creio, não sei bem. Pero sei que allá da Convenção de minha cidade, Convenção Bautista de minha cidade em Brasília, Rio de Janeiro, a cidade era Duque de Caxias, eu he visto vários pastores, porque fui assíduo na convenção e he visto vários cambiar, de vários presidentes, foram vários pastores diferentes. E lá na Assembleia de Deus, no seminário de onde eu estudei, é o mesmo tipo, se eu não me engano, há 46 anos, pero não quero ser tão... É isso ou não? Não sabem, igual não importa. Pero se ensenhoreia, isso é se ensenhorear. É se ensenhorear ou não? Já se tornou um senhor, não? Hacemos figuras cristianas públicas, algumas figuras públicas cristianas, que nós hacemos ídolos, semideuses. Não, esse não pode tocar, esse não pode falar mal desse. Se falar mal, digo no sentido de corrigir-se, o irmão está errado, tá bem? Falar mal, realmente não podemos falar mal de nada, não podemos e não devemos falar mal de nada. Eu estou falando mal de que se a pessoa predicou algo mal, se eu prediquei algo mal, hable mal de mim, pero hable mal de mim para mim, dizendo, pastor, está equivocado nisso que dijiste, não? É de isso que eu estou falando, não? E se ensenhoreiam, é o que Jesus disse. Pero ele disse, entre vós outros não será assim. Por quê? Versículo 27. Qual é maior? Ele que se senta na mesa ou ele que serve? Porque eles tinham isso muito bem definido, não? Principalmente na casa que era mais importante, que a gente tinha mais guita, não? E tinha empregado, o servo estava muito bem definido, por isso que Jesus, isso é trabalho do escravo, lavando o pé de eles, para poder ensinar a eles. Mirá quantas vezes Jesus teve que ensinar, porque eles eram duritos, irmão, nós outros adoramos uma autoridade, nós outros adoramos, já em minha igreja em Brasília, passava, que quase todos os anos uma pessoa era o presidente era o pastor sempre, o vice-presidente, que era o cargo mais alto que um irmão normal podia chegar, ele queria ser, não? Queria que votassem nele. Na verdade, o vice-presidente, estou pensando, não teria que ser diácono?
Não tem. O presidente do corpo diaconal tinha que ser diácono, isso sim. Pero o presidente da igreja não. Pero todos os anos, queria ser líder. E sempre votava. Eu cheguei a ser líder um par de anos. E eu cheguei a los hermanos e disse, sabe o quê? Eles queriam votar em mim. E eu disse, não, eu não quero. Eu não quero, por quê? Porque igual, sabe o que passa quando uma pessoa é muito líder também? Já é manipulado por grupo. É grupo que te puso, é grupo que te vai usar também, não? Eu disse, não. Porque se vocês me puserem para ser líder, eu vou ser isso. E comecei a falar da hipocrisia de cada um. Eu era líder da alabança. Falei da hipocrisia de cada um. Eu disse, não, já basta porque eu já estou cansado. Eu fui líder esses par de anos, nesses anos, e eu dizia, eu falava, e sempre dava excusa. Esse ano, se eu for líder, não há mais excusa. Se não isso é isso, não vai estar. Então, você não vota em mim. E eu não deixei, não quis. Porque é hipocrisia isso também, não? El Vox Dei, não a banda que estou falando, a banda que tem até música bonita, não? Eu vendi um teclado para ele, vendi um módulo para ele e ele me deu um teclado em câmbio que tenho até o teclado dele, não de tecladista dessa banda. Pero o Vox Dei quer dizer que a voz do povo é a voz de Deus e não é a voz de Deus. Eles gritaram, solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. Essa foi a voz do povo. A voz do povo, aunque estava se cumprindo a vontade de Deus, claro, de Jesus ser crucificado. Pela voz do povo, não é a voz de Deus. Então, Jesus disse, quem é o major? É que se senta na mesa ou que sirve? Não é ele que se senta na mesa? Major, estou entre vós outros, como ele que sirve. Claro, o major era o que se senta na mesa, porque o empregado é o menor. Pero Jesus disse, eu sou o empregado. Pero vós outros sois o que habéis permanecido comigo em minhas provas. Está sendo eles recapacitar, eles pensarem. Jesus sempre nos traz à luz do pensamento, a recapacitação de nossas loucuras, de nosso momento embotado, nossa perda de sentidos, nossa perda de cognição, nossa loucura. Jesus nos hace centrar. E ele diz, pero vós outros, sois que havia permanecido comigo em minhas provas. Eu, pois, os assigno um reino, como meu Padre me assignou a mim. E aí, Jesus, que passa que as palavras de Jesus eram reais, pero eles entendiam de uma maneira dela qual Jesus não estava falando. Porque quando Jesus habla de reino, eles estão pensando que é o reino agora, aquela doutrina de reino agora que está em todas as igrejas. Em todas as denominações, um pouquinho da doutrina do reino agora está. Que é, por exemplo, poner os cristianos evangélicos em eminência, não? Está em governo para poder estabelecer o reino de Deus. Não tem nada que ver, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é físico, não é de aqui. E ele segue dizendo, para que comais e bebeis a minha mesa em meu reino, e os sentais em tronos, rusgando as 12 tribos de Israel. Então, vocês pensavam que essa imagem que Jesus disse era para aquele momento, era a imagem messiânica. Pero Jesus, no mesmo texto, se vocês leem um pouquinho antes, capítulo 22, na Santa Cena, ele recorda novamente, um pouco antes, que ele ia morrer, que ele ia ser entregado, que ele ia ser golpeado, que ia herir o pastor para se cumprir as escrituras e as ovelhas iam quedar dispersas. Ele havia dito todo momento, e a hora cá ele anuncia a negação de Pedro. Digo também o Senhor a Simão, Simão, é aqui os apedidos, aqui Satanás os apedido para sarandear como trigo. Pero eu os he rogado por ti, que tu fé não falte, e tu, uma vez volto, confirma a tus hermanos, uma vez convertido, uma vez estabelecido. Essa é a palavra que quer dizer cá, esse volto em si,
Uma vez que vós entenda isso, porque Pedro estava entendendo, não. E se vê que Pedro era aquele que era a voz mais ativa do grupo e o tipo que contagiava o grupo, tanto para bem, pero também quanto para mal. O que eles começaram a ser quando Jesus morreu? Volveram a já arreglar as redes e volveram a pescar. Pero foi isso que Jesus disse a Pedro quando lo chamou? Que disse Jesus a Pedro? A famosa frase que vocês conhecem. Veni, pode de mim, que vou ser o que de vós? Pescador de homens. Digo para ele parar de pescar. E quando Jesus morre, o primeiro que ele faz é volver-se atrás. Isso a cada outra predicação, eu quero passar rápido. E ele diz, Senhor, disposto estou a ir contigo. Aí já vemos o chamucho de Pedro, que diz que balacácer, que aonde Jesus queria que ele fora para proteger Jesus, e ao final lo negou. E Jesus diz que ele vai negar. E depois Jesus explica a eles, para eles se prepararem para esse momento. Depois o versículo até o 38, não? Jesus diz a eles para eles se prepararem para esse momento de prova, de problema. Agora, irmãos, quando nossos sentidos estão anulados, só conseguimos ver e ser o que o livrito de nossa denominação para a religião nos ha ensinado. Isso está mal. Porque Jesus transcende. El amar, na prática, é maravilhoso. Eu posso escrever livros. Pode escrever um livro assim grosso, um montão de palavras. El amor, amar, 7 claves, não? 7 passos para a bem. Vai já, Peniel, acá, Lanús, acá. Os livros que estão expostos são todos esses. Conquista, não? 7 passos, é como, ou seja, sempre te dizendo é como fazer a coisa. Pero, mano, é difícil amar, às vezes, não? Porque amar inclui o quê? O que o Pablo abre em Corinto 13. É negar a si mesmo, é tomar a cruz, é pedir perdão, é ir com a verdade, não com a mentira, é não andar áspero, não? Áspero, enojado, não andar. É difícil amar ou não é difícil amar? Ou só é difícil para mim? Para mim é difícil amar, e aí pessoas que é mais difícil amar. Que outras pessoas são mais fáceis de amar, e aí pessoas que são mais difíceis de amar. Sim ou não? Por que casei com minha mulher? Porque é fácil amar. Não é difícil. Não? Porque se for difícil, eu não ia poder seguir com ela. Eu ia me separar e ia buscar outra que fora mais fácil amar. Porque você não pode viver em peleia todos os dias, não? Agora, há que amar um inimigo. Amar o inimigo é fácil? Não. Pero eu não durmo com o inimigo. Eu não vivo com o inimigo todo momento. Não, o inimigo, nós outros compartilhamos algo com o inimigo. Cruzamos a calle, ou trabalhamos junto um rato. Não? Pero são 8 horas não mais. Depois, sair do trabalho já está. Então, eu não me caso com ele inimigo. Jesus não disse para casar-se com o inimigo, disse para amar. É diferente de conviver, de compartilhar, de estar junto. Agora, se o inimigo tiver hambre, dá de comer. Se o inimigo, não? Isso é outro tema. Então, se Jesus está ensinando preceitos a eles, e eles estavam pensando de quem deveria ser o major. E o major deve ser esse ninho, que passou, né, video? Passou de uma maneira incrível, não? Alegre, contente, saltitante, agarrou sua cosita aí, como é que é o nome disso daí? Seu diploma, claro. Pelo nome desse tubito, esse tubito que nem diploma tem dentro, está representando o diploma, não o tubito, agarrou seu tubito com sua gorrita, viste aquele seu ouvidor, sua gorrita, volveu a buscar sua gorrita, puso, foi já e celebrou, e bailou e se sentou. E a gente gostou, não? Porque quando nós outros somos como ninhos, quando somos felizes, como expressamos nossa felicidade, a gente lhe gusta. Por mais que alguns lhe molesta, a gente que molesta a felicidade do outro, não, isso se chama hasta envidia, não?
Pero hay outros que não que se reí com os que se reím, que foi o que Jesus disse. Que eu já he dito, já he predicado sobre isso, predico outra oportunidade, que às vezes é mais fácil chorar com os que choram, que reír com os que se reím, não? Com os que estão contentos. Porque el hecho del outro está bem me hace muito mal às vezes. Isso está muito mal. Hermano, vou ter que desejar o bem del outro. Porque o bem del outro parece que demonstra a mim que eu não logrei. Que eu não pude lograr o que o outro logrou. E porque ele logrou, me hizo mal. Ele deveria não ter podido como eu. Assim seríamos iguais. Não? E isso produz uma envidia, uma competência, alguma... Não tem nem que ter... Ele logrou, glória a Deus, eu aplaudo. Ele pôde, eu não posso ser o que ele pode. Pero ele também não pode ser o que eu posso ser. Hermano, nenhum de vocês podem ser o que eu posso ser. E eu não posso ser coisas específicas que nenhum de vocês podem ser. Por mais que tenhamos múltiplas inteligências e logremos muitas coisas diferentes, não? Como eu sou plomeiro, sou eletricista, sou tudo junto cá, não? Albaneiro, todo. Pero, por suposto, cada um vai ser algo melhor especificamente, que só vós vai poder ser. E essa é a realidade da vida, por isso somos um corpo em Cristo, que dependemos os uns dos outros. Então, Luke nos está recordando esse texto. Há muita informação nesse texto, não? Nós outros fomos chamados para servir, foi o que Jesus disse. Não vê o reino dessa terra como assim? E o major é o que está aí sentado à mesa. Jesus disse, pero eu não sou esse, eu sou o que serve. E se Jesus não é o major, quem é o major? Então, ele ensinou que o major é o que serve. Não? O reino de Deus requer essa preparação, esse entendimento, cair essa ficha, que eles estavam presos todavia em que era o major e Jesus estava anunciando para eles a morte, a perseguição que vai vir sobre eles. Eu não dei ênfase no final dos versículos, não, da negação de Pedro e tudo mais. Leiam em suas casas. Pero de isso está falando. Jesus está enfatizando, irmãos, vocês estão discutindo o sexo de los ángeles quando há coisas tão profundas. Foi o que Pablo, gritando, ele disse, eu queria dar alimento sólido, vocês estão buscando leite, como a leite de hoje, não é nem a leite materna maravilhosa, não, rica em todo, pero a leite que compramos hoje no mercado, como é? Quanto mais essa que é da carqueta verde, não? Botira e parece água. É água com colorante branco, não? Porque não tem sabor a nada. A nada. Então, busquemos ao Senhor, entregamos nosso coração a Ele, sepamos estar feliz como um ninho, saltitante como esse PIB que foi saltando por algo tão simples, que era um título, o título é o primeiro título que um ser humano pode receber. Não? Então, vamos orar nesse momento e cada um haga a sua oração, mas já que eu hago uma oração general, não? Cada um haga a sua oração, examine o homem a si mesmo. Amanhã, domingo, não? Próximo domingo, Santa Cena, e já começamos hoje a ser essa autoanálise. Hoje, todos os dias, examinemos-nos, estamos sendo como ninhos? Nossas atitudes estão como ninhos, nossos desejos estão como ninhos no sentido de sencillo, não no sentido de capricho. Deus, eu quero isso, e tenho que mudar isso. Não, estou falando na sencillez. Não, a menina, ao menos, é muito sencilla, a menina. Qualquer regalo, que é um pelute, às vezes, não? Não é um muñeco articulado que habla ou que aperta algum botão, que tem luz, é um pelute, um pedaço de trapo, não, um pelute com chenado de um algodão, que hoje é tudo sintético, não? É algo muito sencillo. Padre, queremos ser sencillo, como esse ninho saltando, né, viu? Como tua palavra nos manda ser, como assim deve ser, como tu nos has ensinado. Não queremos ser el major como os discípulos quiseram, pero queremos ser el major como tu dijiste, que
que quem era o major, explicaste que é aquele que serviste a los demais. Padre, queremos acessar a autoanálise e rogar a Ti, e esperar em Ti, e pedir a Ti. Dai-nos, Senhor, essa inteligência, essa capacidade para volver-nos a Ti cada vez mais, por meio de Sua palavra, entender, examiná-la e puni-la por prática, para não pecar contra Ti. Só queremos dar-Te glória, graças e honor, por Tu fidelidade, por Tu amor, por la bendição de servir-te, por Tu maravilhosa graça. Graças, Senhor Jesus.